Nós temos ouvido falar muito nesses últimos tempos sobre pandemia, sobre quarentena. Será que a Bíblia fala sobre pandemia, sobre quarentena? Nós vamos ver o que representa para a Bíblia essa palavra chamada quarentena. A princípio, vamos meditar no texto de Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 2. Essa mensagem vai esclarecer muito a nossa mente a respeito das coisas que estão acontecendo na atualidade. Deuteronômio 8 e 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8 e 2. Irmãos, quando nós falamos de quarentena, a gente também pode lembrar logo da caminhada do povo de Israel lá no deserto, no êxodo para a terra prometida. Mas a partir desse exemplo bíblico, outros fatos marcaram a história bíblica, como por exemplo, com o símbolo do número 40, que passou a ter um significado muito importante desde essa época para cá. E com o tempo, a expressão quarentena, ela passou a ser usada para quando a pessoa precisa ficar em repouso, cuidados, o que destaca também a importância desse tempo. Observe que nas palavras do texto de Deuteronômio 8 e 2, nós podemos entender 4 significados para a quarentena. Primeiro, veja o que a expressão diz: para te humilhar, humilhação; para te provar, provação; para saber o que estava no teu coração, transição; se guardarias ou não os seus mandamentos, nos fala de experiência. Presta atenção. Baseado nesses 4 possíveis sentidos para a quarentena bíblica, a partir do exemplo do povo de Israel lá no Êxodo, nós podemos ver outros fatos bíblicos relacionados ao número 40 que nos trazem grandes lições. E aí, a pergunta que não quer calar é: o que significa a quarentena na Bíblia? Nós vamos refletir sobre esses exemplos bíblicos rapidamente, que foram exemplos de quarentena, não é? Você sabe que na quarentena dessa epidemia que nós estamos vivendo, ou pandemia, melhor dizendo, nós precisamos nos reservar por um tempo, nos isolar por um tempo, porque até então não se havia achado o remédio, a vacina para esse vírus terrível que é a Covid-19. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para a Bíblia e vamos entender o que é a quarentena bíblica. Esse texto fala sobre uma quarentena de humilhação. O povo passou 40 anos no deserto. Uma trajetória que devia ser de 40 dias passou a ser 40 anos. E aí a primeira parte desse versículo fala sobre quarentena de humilhação. É o primeiro sentido que o texto de Deuteronômio 8:2 nos dá para a quarentena em um tempo de humilhação, dizendo que Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Perceba, enfrentar uma humilhação é algo muito difícil, quanto mais 40 vezes. Este é um teste de resistência para um novo tempo que está por vir. E diante disso, 3 exemplos de humilhações relacionados à quarentena nós encontramos na Bíblia. Se você nunca prestou atenção, você vai prestar atenção hoje. Por exemplo, a quarentena de humilhação do dilúvio. Gênesis capítulo 7. 40 dias o Senhor mandou o dilúvio sobre a terra. O dilúvio foi uma grande chuva de 40 dias e 40 noites, e somente depois da quarentena, desses 40 dias de chuva intensa, que Noé abriu a janela da arca. Aquele foi um tempo de humilhação para a humanidade.
tempo que passar por de passar por um recomeço totalmente. A humanidade viveu esse tempo. Noé suportou toda a dificuldade daquele momento e é por isso que ele conseguiu vencer com a sua família. Durante esse tempo, a vida de Noé e a sua família viram a humanidade ser humilhada e eles temeram a Deus por causa disso. Um outro exemplo que a Bíblia nos mostra está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, onde a Bíblia vai dizer que chegava-se um filisteu pela manhã e pela tarde, durante 40 dias ele se apresentava. Uma quarentena aqui de humilhação através do gigante Golias. Quando o gigante afrontou o povo de Israel, ele fez isso pelo período de 40 dias, sempre insultando a fé e o Deus de Israel. E este tempo teve um significado muito forte para o povo que tinha caminhado 40 anos lá no deserto, o que parecia ser uma forma de afrontar eles, dizendo que tinha lutado em vão. Mas o pequeno Davi foi levantado por Deus para derrotar o gigante em nome do Senhor. Aleluia! Outro exemplo de quarentena de humilhação na Bíblia é na vida do apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 24, o texto diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Perceba aqui, o apóstolo Paulo testemunha que passou pela humilhação pública por 5 vezes, sendo condenado a ser açoitado. E naquele tempo era comum usar chicotes que feriam gravemente. Então era posto um limite de 40 chibatadas. É por isso que o apóstolo Paulo disse que recebeu a mesma pena 5 vezes, faltando apenas uma chicotada para a pena máxima. Eita, meu Deus! Não deixavam chegar ao limite para que eles pudessem repetir a mesma penalidade. Você entende? Mas aí em Filipenses 4:12, Paulo diz que aprendeu. Ele diz: eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Essas 5 quarentenas de açoite que Paulo sofreu foram motivos de grande humilhação para ele, mas ele sabia que Deus o exaltaria logo após esse período de humilhação. Aleluia! A quarentena é um tempo de se humilhar diante do Senhor. Oh, glória! Olha aqui outra coisa. A quarentena da provação. Deuteronômio 8:2 nos dá outra razão para a quarentena. O texto diz: para te provar, que é a provação. A provação, entenda que é um teste. É um tempo que passamos por dificuldades que na verdade são para nos testar se nós estamos preparados para aquilo que desejamos ou para aquilo que Deus quer nos entregar. E na Bíblia nós encontramos alguns exemplos de provações relacionados à quarentena. Não vou citar todos para a gente ganhar tempo, mas eu vou falar de Moisés. Atos capítulo 7, o verso 23, e depois o verso 30 e o 36, mas eu vou ler só o 26 e o 30, 23 e 30. Diz assim que quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Atos 7:30 diz: decorridos 40 anos, apareceu-lhes no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Ainda vou ler o 36, diz assim: este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Perceba aqui, Estevão, antes de morrer, ele narra na sua pregação que a vida de Moisés ela foi dividida em 3 períodos de 40 anos. Deuteronômio 34:7 diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, ou seja, 40 vezes 3.
Moisés viveu os seus primeiros 40 anos como príncipe do Egito, sendo criado pela filha de Faraó. E quando ele completou 40 anos, ele foi em busca do seu povo, os judeus. E como ele precisou fugir, preste atenção aqui, ele passou a viver 40 anos no deserto, até que Deus lhe apareceu na sarça do Sinai. A partir de então, com 80 anos, Moisés foi conduzir o povo de Israel para sair do Egito e com eles caminhou 40 anos pelo deserto. Você entendeu? Moisés foi pessoalmente provado em 3 fases de 40 anos da sua vida: no palácio, no deserto e no êxodo. Entenda que esse assunto de quarentena é biblicamente muito familiar. Eu ainda podia falar sobre Elias. 1 Reis capítulo 19, o versículo 8. Que diz que ele caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, rapidamente. O profeta Elias, ele derrotou os falsos profetas de Baal e em seguida ele foi ameaçado pela terrível rainha Jezabel. O grande profeta Elias, que teve medo daquela mulher, fugiu para o monte Horebe para buscar a Deus, mas também para se proteger. E no meio daquela caminhada ele estava exausto, ele desabafou com Deus, e a Bíblia vai dizer que o Senhor providenciou para Elias pão quente, água fresca, para ele se alimentar e continuar a sua caminhada, que seria de 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Aquele foi um tempo de provação para um homem usado pelo poder de Deus. Ele havia alcançado muitas vitórias, mas agora ele pessoalmente estava sendo provado. Quando ele estava no monte, Deus se revelou a ele de forma surpreendente, dentro daquela caverna, e fortaleceu aquele homem para ele continuar o seu ministério. Perceba, a quarentena é um tempo de provação para a gente aprender a obedecer a Deus e a ouvir a sua voz. Seguindo aqui para adiantar, porque não dá para a gente citar todos os exemplos de quarentenas na Bíblia, mas o texto ainda fala sobre uma fase de transição. Deuteronômio 8:2 continua mostrando mais uma razão para a quarentena: para saber o que estava no teu coração. Onde além de os israelitas serem humilhados e provados, eles também precisariam ser transformados para viver o propósito de Deus. Amados, transição significa transformação. Enquanto nós passamos por uma transição, a nossa vida é transformada. E isso nos dá a tranquilidade de que a quarentena é passageira, mas que algo precisa mudar em nós durante esse tempo. Deus disse para o seu povo que queria revelar o que estava em seu coração. O que realmente acontece nessas fases difíceis da vida é que nós olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos quem realmente nós somos diante de Deus e das pessoas. E a Bíblia fala aqui de 3 exemplos de quarentena. A Bíblia fala sobre a quarentena no tempo dos juízes, Juízes capítulo 3, 5, 8 e 13. A Bíblia fala sobre quarentena no tempo dos reis, 1 Reis capítulo 2, depois o capítulo 11, não vai dar tempo a gente falar. Mas eu ainda quero citar aqui um exemplo de quarentena de transição, ou seja, de transformação. Na vida de quem, irmã? Na vida de Jó. Jó capítulo 42 e o verso 16 vai dizer assim: depois disto, viveu Jó 140 anos e viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Entenda aqui, a vida de Jó foi marcada por grandes lutas. Mas após o período de provação que ele enfrentou, Deus lhe deu uma nova oportunidade de vida quando o Senhor restaurou a sua família e tudo que ele perdeu.
Jó passou por uma transição, ou seja, por uma transformação na sua vida pessoal, na sua vida familiar, para um novo tempo de bênçãos por mais 40 anos. E essa transição foi muito importante para vencer todas as lutas que ele viveu antes. Entenda, meu irmão, eu sei, Deus já está falando com você. Esse tempo de quarentena, esse tempo, quem sabe, de solidão, de isolamento, é o Senhor te fazendo passar por uma transição, por uma transformação. Perceba o quanto Jó foi transformado, que ele disse com as próprias palavras, com a própria boca ele disse: antes, em relação a Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Não é que literalmente Jó viu a Deus, não, ninguém podia ver a Deus. O que Jó está dizendo aqui é: antes eu te conhecia de ouvir falar, pelas experiências dos outros, pelo que os nossos antepassados contavam, hoje não. Hoje eu te conheço por causa da experiência que eu tenho contigo. Hoje a minha vida foi transformada a tal ponto que eu posso testemunhar com a minha própria vida acerca de quem Deus é. Aleluia. A quarentena é um tempo de transformação para uma nova fase de vida. Deus quer te levar a essa nova fase, a esse novo tempo. Mas isso só vai acontecer quando eu e você formos transformados, quando estivermos preparados para aquilo que Deus tem para nós. E por último, para terminar, o texto fala sobre uma quarentena de experiência. Deuteronômio 8:2 ainda vai mostrar a quarta razão para a quarentena. Diz o texto: se guardarias ou não os seus mandamentos. O que entendemos aqui ser um período de experiência. Além de passarmos por tempos de humilhação, de provação, de transição, também passamos por experiências de vida que são para nos edificar. Entenda que em cada momento das nossas vidas nós podemos ter experiências com Deus. E a Bíblia fala de algumas experiências relacionadas à quarentena na vida de Moisés, na vida de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Mas eu vou destacar aqui a quarentena na vida de Jesus. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2 vai dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Olha aqui a quarentena de experiência na vida de Jesus. Veja que antes de iniciar o seu ministério terreno, Jesus passou um período de jejum diante do Senhor, onde ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor o servia. Jesus sabia que depois desse tempo ele seria exaltado com poder diante de Deus e por Deus. E essa experiência marcou o início do ministério profético de Jesus. Eu não sei que tipo de quarentena você está vivendo. Eu não sei relacionada a que a sua quarentena tem sido, mas tenha certeza que é uma quarentena de experiência. Deus está te forjando, Deus está te preparando. Isso aqui foi forjar Jesus, foi preparar Jesus para o seu ministério terreno. Deus está te forjando, Ele está te preparando para um novo tempo, para um chamado, para uma missão, para uma obra específica, algo que você só pode desenvolver depois que você adquirir experiências com Deus. Eu chego ao final dessa ministração porque não dá tempo de vermos todos os detalhes, mas eu finalizo dizendo a você que a quarentena, ela ensina sobre o tempo de Deus nas nossas vidas. Irmã, e o que é que isso tem a ver com esse vírus, com a Covid-19? Sim, tudo. 2020 foi um ano de quarentena. Foi um ano de humilhação. Foi um ano de provação.
Foi um ano em que nós adquirimos experiência. Não é verdade? 2020 foi esse ano para todos nós. 2020 foi um ano de transição, de transformação. Quantas pessoas mudaram de atitude depois disso? Quantas mentalidades foram mudadas depois disso? Quantas pessoas passaram a dar mais valor a coisas simples, a coisas pequenas? Perceba, a quarentena de 2020 foi um tempo de experiência com Deus. Aleluia. Mas eu finalizo dizendo, a quarentena é um tempo de humilhação. Quando nós aprendemos sobre as nossas limitações humanas. Um tempo de provação, quando nós somos testados em nossa fidelidade ao Senhor. Quantos que se afastaram de Deus nesse período de quarentena em 2020, mas muitos se aproximaram do Senhor. Muitos voltaram para a casa do Pai. Foi também um tempo de transição para um novo tempo nas nossas vidas. E um tempo de muita experiência, para que pudéssemos entender a vontade de Deus. Mas uma coisa nos deixa alegres e nos traz tranquilidade. O que é, missionária? É que a quarentena é um tempo passageiro. Ela não dura para sempre. Ela não vem para nos matar, não vem para nos destruir. É para nos ensinar mesmo. O resumo da quarentena, seja a quarentena do tempo em que estamos vivendo, ou seja a quarentena das nossas próprias vidas, é um tempo para nos ensinar. Guarde essa palavra no seu coração. E entenda as coisas que estão acontecendo no mundo e as coisas que estão acontecendo com você. É uma quarentena de Deus para nos ensinar, para nos provar, para nos trazer mais experiências com o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.